E no Dia Internacional da Mulher, dados tristes no Brasil. Segundo um levantamento da Rede Observatório de Segurança, uma mulher é vítima de violência de gênero a cada 4 horas no país. Então, sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã a promotora de justiça, Estefânia Paulin, a quem agradecemos demais pela participação. Promotora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos, especialmente as mulheres que estão, e especialmente ainda aquelas que estão acompanhando o Jovem Pan News. Pois é, dados preocupantes, a maior parte desses casos é registrada em São Paulo e também no Rio de Janeiro. O que pode explicar esses números tão preocupantes? Então, Daniel, a gente tem notado que, na verdade, todos os tipos de crime que envolvam violência doméstica têm tido um aumento bem grande, né? Houve uma pesquisa da Datafolha até 2022 e isso foi constatado. Nós atribuímos isso a vários fatores, inclusive a falta de alocação de orçamento que ocorreu no governo federal anterior, né? Houve uma diminuição muito grande para as verbas, investimento em programas para combate à violência doméstica ou em apoios, né, às vítimas da violência doméstica. Também a gente vê resquício da pandemia. Na pandemia, os órgãos de apoio às mulheres, como os CRAS, os CCMs, eles atuaram de uma forma bem contida, né? Não se desenvolveram adequadamente, não foi possível, porque não podia se deslocar. As mulheres não tinham apoio psicológico, apoio de saúde, e isso também prejudicou e fez com que aumentasse muito o índice de violência doméstica. Resquício da pandemia também, a gente percebeu que a mulher e o marido, os filhos, a família, teve que ficar convivendo junto de uma forma não positiva, né? Onde se aumentou o alcoolismo, drogadição, porque aumentou o índice de desemprego, também causou um conflito muito grande. Ocorreram muitos divórcios, separações judiciais, que faz com que haja um descontentamento, e nós percebemos uma maior agressividade do homem em relação à mulher. Nós estamos vendo no Poder Judiciário que até os divórcios, as separações estão sendo muito mais litigiosas hoje em dia do que eram antes. Então, esse convívio forçado prejudicou e muito o contato das famílias e aumentou o índice de violência doméstica. Também surgiram com o que vem acontecendo, surgiram outras modalidades de crime. Bem se sabe que uma das maiores tipos de violência doméstica é a violência psicológica. Antes nós não tínhamos um delito específico para isso. Hoje nós temos a lesão corporal psicológica. Então, o crime de ameaça, feminicídio a partir de 2015, que foi classificado dessa forma, crime de perseguição. Então, capitulando de uma forma mais direta essas modalidades de conduta, nós tivemos uma notificação maior, uma configuração maior de crime, e os índices vão aumentando. E, óbvio, a mídia também faz um trabalho super importante de divulgação da lei, de educação, de combate à opressão masculina em relação à feminina, né? Uma simetria, uma busca de simetria maior nas relações, e faz com que a mulher notifique mais. Então, a chamada cifra oculta vem diminuindo. Isso faz com que os índices aumentem, mas também porque as violências ocorriam, mas as mulheres não notificavam. E agora elas estão se empoderando mais, obtendo um maior conhecimento da lei e comunicando mais às autoridades do crime. Esse e outros fatores vêm sendo identificados como responsável, né, pelo aumento da violência doméstica. Agora, doutora, há tantos anos, tantos crimes diariamente, né? Por que Sim. tantos homens ainda têm essa ousadia em agredir e matar tantas mulheres no Brasil? As penas ainda são muito brandas aos agressores? Olha, eu acho que nós precisamos melhorar as penas, sim. O do feminicídio aumentou bastante, né? A gente tinha o feminicídio, o homicídio, 6 anos, a pena mínima. No feminicídio, quando veio a qualificadora, aumentou para 12 anos a pena mínima, 12 a 30. Então, isso aumentou bastante. Agora, temos crimes como lesão corporal, ameaça, perseguição, que as penas ainda são muito baixas. E nós precisamos aumentar as penas, precisamos de uma punição mais rígida, de um tratamento melhor do agressor, né? E entender o que está acontecendo. E fora isso, nós temos um recorte cultural muito grande, arraigado ainda. Precisamos falar sobre masculinidade, precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, conversar sobre assunto, educação nas escolas, mudar esse recorte cultural, né? Mudar a cabeça do brasileiro e do homem no mundo, né, Adriana?
Promotora de Justiça, Estefânia Paulin. Seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein, sua vez. Promotora, bom dia, feliz Dia da Mulher. Bom dia, obrigada. Eu queria que a senhora traçasse uma distinção entre essa igualdade formal que mulheres e homens atingiram, têm os mesmos direitos civis, os mesmos direitos especificados pela lei, em vários setores, em vários aspectos, a diferença disso e os direitos e essa desigualdade que ainda persiste na prática. Por que a mulher não tem na prática, e como é possível ver isso em casos do dia a dia, não tem na prática os mesmos direitos que os homens? Sim, até muito se questiona, né, que direitos as mulheres devem alcançar ainda. Você bem colocou, Amanda, que na verdade nós temos direitos iguais. Desde a Constituição, o ser humano tem o mesmo direito, ou seja, homens e mulheres. O que nós precisamos é concretizar esses direitos. E a mulher, ela vem lutando muito, mulheres e homens também, a sociedade como um todo, vem lutando muito para que nós tenhamos direitos iguais. Na prática, ainda nós vemos mulheres não sendo contratadas porque podem engravidar, mulheres aceitando ganhar menores salários. Com a pandemia, nós vimos muito mulheres sendo despedidas com a alegação de que o homem é o chefe da família e que, portanto, ele precisava se manter no emprego. E também sabemos que há um índice, por estatísticas, de que as mulheres têm mais empregos formais do que os homens, o que diminui a capacidade financeira e faz com que ela se submeta muitas vezes ao homem, a essa agressividade. E como eu venho dizendo, nas escolas, a educação, a forma com que nós educamos nossos filhos também precisa melhorar. Hoje nós estamos empoderando muito a mulher, falando para a mulher o que direitos ela tem, como ela deve agir. E muitas vezes eu entendo que nós estamos esquecendo da educação do homem. E o homem também precisa acompanhar essa evolução, muito através da educação. Educação nas escolas. Precisa mostrar para o homem qual é o papel dele também. E sobre a nossa igualdade, a busca dos nossos direitos. Então eu acho que a gente ainda tem que lutar muito para que essa igualdade seja melhor concretizada. Luiz Felipe Dávila. Doutora Estefânia, muito bom dia e parabéns aí pelo Dia das Mulheres. Muito obrigada. Eu queria tocar num ponto que me parece fundamental. A senhora disse que aumentou as penas e a gente continua tendo um número grande de casos de violência. Então, só pelo lado punitivo, as coisas não acontecem. E eu me lembro, durante a campanha eleitoral, conversando muito com as mulheres, e elas se queixavam de uma coisa muito importante. Primeiro, violência doméstica só era reportada, denunciada, praticamente após a terceira vez que a mulher apanhava. Então, primeiro, já tem um problema. Segundo, por que isso? Porque ela tinha muito a perder. Perder o lar, perder a família, perder a renda. E uma questão muito colocada por elas, que me chamou a atenção, e eu não vejo isso muito nesses programas, é como dar uma chance para ela se libertar desse cativeiro privado. Porque o que ela diz? Bom, agora eu denuncio, vou embora da minha casa, deixo a minha família, não tenho emprego, estou desqualificada porque fiquei fora do mercado de trabalho. Então, tem um outro lado que me parece tão importante quanto a punição, que é essa história de abrir as portas, dar chance de capacitação profissional para elas poderem recomeçar. Eu vejo que a grande demanda não é assim, aumenta a punição, é como é que eu recomeço a minha vida. Sim. E esse tema eu não vejo ser tratado como política pública pelos órgãos públicos. O que nós temos de fazer? Sim, você tem toda a razão. Isso é uma questão que nos preocupa muito enquanto Ministério Público, que acompanhamos e fiscalizamos políticas públicas. Realmente, só a punição não adianta de nada, né? Porque a mulher, na verdade, às vezes ela acaba achando que o Poder Judiciário vai resolver a vida dela e se frustra. E aí o que ela faz? Ela deixa de procurar a polícia porque ela não acredita, o Poder Judiciário porque ela não... tem justamente esse problema que você está mencionando. Sabe que na última pesquisa também, 45% das mulheres que sofreram violência doméstica não procuraram a justiça. Ora porque não acredita, ora porque não acredita que a polícia vai resolver os problemas, ora porque não tem prova, também por falta de informação. Aí isso que entra o problema, que nós precisamos de investimento, nós precisamos de orçamento para equipamento público, porque a mulher ela precisa ter apoio psicológico, financeiro, de assistência social, ver onde vai colocar os filhos e
maior capacitação. Isso precisa ser cobrado, isso precisa ser melhorado. O Ministério Público vem desenvolvendo inúmeros projetos de capacitação da mulher. Existe a Casa da Mulher Brasileira, onde promove diversos cursos para a mulher. Existe uma lei estadual, onde a mulher passa por uma entrevista para sair daquele ciclo de violência, porque nós não podemos culpabilizar a mulher que não sai do ciclo, porque às vezes ela tem filhos e ela depende financeiramente do homem, não consegue trabalhar porque não tem onde colocar as crianças. Então, realmente, esse apoio precisa ser melhor olhado, está sendo melhor olhado. Muito se tem discutido, sim, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, e junto ao Ministério Público e o Poder Judiciário. Por isso que a vara da violência doméstica é uma vara especial. Nós não buscamos só a punição, nós também buscamos a recolocação dessa mulher no mercado de trabalho e também procuramos dar um apoio psicológico para que ela saiba dar limites, que a gente fala que limite é a gente que dá para os homens e para como ela quer ser tratada, e para que ela busque o empoderamento até psicológico, porque a mulher às vezes ela está tão submissa mesmo, né, que ela não tem forças. Então nós buscamos ajudar. É o ideal? Ainda não. Nós temos que buscar o ideal, mas o ideal seria se esses crimes diminuíssem, na verdade, se o homem se conscientizasse, porque nós também precisamos tratar o agressor. E nós estamos buscando isso com política pública, sim, o Ministério Público está atrás para que seja cumprido a risca da lei, né? Porque a lei é excelente, só que ela precisa ser cumprida à risca, né? Promotora de Justiça Estefânia Paulin, estamos tratando do combate à violência contra a mulher. Agora, doutora, que bons exemplos devem ser destacados, que iniciativas poderiam ser replicadas pelo país. A gente noticiou recentemente que o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, sancionou uma lei que obriga bares, discotecas, boates a agirem em situação de violência contra a mulher. É um desafio que depende de toda a sociedade, né? Sim. Nós temos que parar, né, Daniel, de achar que só o governo vai resolver tudo. Sociedade civil, nós, pessoas, precisamos todos nos unir no combate à violência doméstica, porque o problema está no seu vizinho, o problema está dentro de casa, todos nós temos que olhar para isso. Essa lei, foram sancionadas 2 leis, né, uma dia 3 de fevereiro, outra dia 17, porque a primeira estava um pouco tímida, digamos assim. E essa lei ainda depende de uma regulamentação. A lei prevê a capacitação de funcionários de bares, estabelecimentos congêneres, uma vez por ano, para que atendam casos que perceberem. A lei fala em assédio sexual e cultura do estupro. Eu acho que essa redação ainda precisa ser melhorada, se nós formos levar à risca o Código Penal, mas já é um grande avanço e um importante avanço, né? Estabelece que tem que deixar documentos no banheiro, para que a mulher saiba que funcionário que vá auxiliá-la. Eu entendo que, na verdade, não é só assédio, não é só estupro. Uma mulher que esteja em situação de risco precisa do apoio do estabelecimento. O dono do estabelecimento, ele não é responsável criminalmente se ocorrer um estupro, mas eu entendo que se ele está lá promovendo uma diversão, vendendo bebida alcoólica e as pessoas estão sujeitas a isso, né, uma maior vulnerabilidade por conta da situação, ele pode até ser responsabilizado pela mulher civilmente. Então, essa lei tem que ser cumprida, ela fixa sanções em caso de descumprimento, desde multa até o fechamento do estabelecimento. Eu acho um grande avanço para a gente. Doutora, aproveitando a nossa boa audiência, se a senhora pudesse falar diretamente, então, com a mulher que nos acompanha, que está vivendo um relacionamento abusivo, violento e não sabe por onde começar para sair dele, quais seriam os primeiros passos para isso? Existe uma mensagem de esperança, uma vida após esse relacionamento? As delegacias da mulher estão bem preparadas para recebê-las? Porque essa mulher tem medo, como o Luiz Felipe Dávila ressaltou realmente, de fazer essa denúncia e aquilo que era violência virar um assassinato, ou de não ter para onde ir, muitas vezes até mesmo com filhos, para recomeçar a vida. As mulheres têm medo e têm vergonha, né, Adriana? Infelizmente, nós temos vergonha de passar por essa situação. Por quê? Porque muitas delas se culpabilizam por ter sofrido violência. Então, acho que a primeira coisa, e muito especial que eu quero dizer, é que não se sintam culpadas por serem agredidas. Eu vejo muito isso quando eu trabalho, na conversa que eu tenho com elas. A culpa não é de vocês, a culpa é do agressor, né? Pelo comportamento violento. Nós nunca temos culpa disso. E nós temos que parar de comprar esse discurso que muitas vezes é equivocado, de que nada funciona, sabe?
sabe, de que delegacia não funciona, que a lei da violência doméstica não funciona, que não se tem ajuda. Nós vemos que as pessoas, os ofensores, os agressores, eles reincidem no índice muito pouco, né, quando são levados a passar por um processo, porque eles também têm vergonha do processo, né? Muitas vezes os ofensores, eles não são aqueles caras que aos olhos da sociedade cometem crimes, então eles sofrem um processo e é chamado a atenção para isso, e tem um tratamento. Então a lei funciona, a Lei Maria da Penha é considerada a terceira lei melhor do mundo, né? Um microsistema de combate à violência, onde todos trabalham juntos. Quando ela nos procurar, ela vai ter o apoio, tem o Disque 180, Disque 190, existe a ouvidoria do Ministério Público, se você entrar na página oficial do Ministério Público, você também pode pedir ajuda. Então nós temos que parar de acreditar no ruim, nós temos que buscar realmente, porque se não buscar, nada vai resolver. Ele vai praticar de novo, e vai praticar de novo, ele não vai melhorar. Não é pedindo perdão que ele vai melhorar. E nós estamos juntos nessa luta. Mas isso eu digo, não só os promotores de justiça, o Poder Judiciário, o delegado, nós mulheres, nós homens também, enquanto sociedade. Como disse, é o ideal já? A gente faz o ideal? Não, mas nós estamos em busca do ideal. E para isso a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto para resolver o problema, porque isto é resolvido, é dado apoio. Amanda Klein, mais uma. Promotora, hoje o governo federal, o presidente Lula, deve anunciar uma nova lei que vai fiscalizar, instituir uma multa muito mais pesada para exigir a equiparação salarial entre homens e mulheres. Qual é a importância disso, desse projeto de lei, de aplicar multa pesada para os empregadores que não a cumprirem? Olha, eu acho importante mais do que a aplicação de punição frequente, porque assim, equiparação salarial já existe na lei, tem que ser cumprido. Mais importante que a punição, eu acho que é a educação, né? E a educação e conversar com a mulher também, fazer a mulher também entender que ela não pode aceitar o emprego para ganhar menos, porque a mulher muitas vezes ela se sujeita, ela aceita, muitas vezes ela não denuncia com medo de perder, né? Então, basta que se faça a fiscalização. Claro que uma punição é excelente, mas eu entendo que o melhor é a educação, é a mudança do pensamento da sociedade e fazer uma fiscalização devida e adequada, né? O combate à violência contra a mulher em destaque nessa entrevista especial com a promotora de justiça, Estefânia Paulin, a quem agradecemos demais pela participação. Promotora, volte mais vezes à Jovem Pan News. Um bom dia. Obrigada, é um prazer.